Olá, boa noite. Boa noite. É muito prazeroso estar aqui. Nesta noite de sábado, de 18 de março, se não me engano, para estar dando início a mais um estudo bíblico. Você sabe me dizer qual a palavra referente Bíblia? Muita gente tem a Bíblia e não sabe como a Bíblia foi escrita, por que a Bíblia foi escrita, quem dirigiu os homens de Deus a fazer esse livro sagrado tão precioso no nosso dia e no nosso comportamento. A Bíblia, ela foi escrita por Moisés. Tem mais de 1400 anos de escrita antes de Cristo. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro da criação, o livro Gênesis, que começa com uma criação de tudo. O segundo você sabe que é o livro do Êxodo, o segundo livro de Moisés, por aí vai. A Bíblia tem 40 escritores diferentes, pescadores, reis, juízes, homens simples, homens famosos. A Bíblia ela é composto com 39 livros da Bíblia Sagrada do cristianismo, sem ser a católica. Ela tem 39 livros escritos do Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, a criação de tudo. E o último livro é o livro do Apocalipse, Revelação de João, que João escreveu, que Jesus mandou escrever, o Senhor Jesus glorificado no céu, das coisas que ia acontecer e que já tinha acontecido. E também a Bíblia também ela é referente de perseguições. Muitos monarcas, inclusive do Império Romano, tentaram destruir os cristãos, jogando no Coliseu, nas praças públicas, para acabar com o cristianismo. Mas pelo contrário, o Espírito do Senhor apossava sobre cada um daqueles que confessavam a fé em Cristo. Então, hoje nós estamos aqui falando um pouquinho da Bíblia. Mas o estudo de hoje não é referente à Bíblia, como foi escrita e quem foi escrita, mas sobre uma passagem muito importante. Meus irmãos, meus amigos, meus camaradas, meus companheiros, o Senhor Jesus sabia que tem 4 evangelhos que narram a vida do Senhor Jesus. É o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, esses 4 livros narram o nascimento do Senhor, e as primeiras passagens mostram o nascimento no livro de Mateus e de Marcos, e de tudo que ele fez até o dia da crucificação naquela cruz, por amor de cada um de nós. Muito bem, né? Mas a gente, falando assim, dá a entender que nós quer dar conhecimento, mas na prática muitos creem que Jesus existe, muitos creem que Jesus é real, mas muitos não têm muita fé. Pelo contrário, vivem uma vida praticando o evangelho, mas com a comunhão de nada adianta. Sem comunhão, amigo, sem o Espírito Santo para nos orientar cada dia, nada adianta. Então vou estar lendo um texto aqui, está no livro do Gálatas, escrito por apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Gálatas, da Galácia, repreendendo aquele povo e exaltando também, repreendendo uma forma deles que crê que acreditava em Jesus, mas outrora também acreditava na lei, que poderia ser salvo por Jesus, poderia acreditar em Jesus, mas tinha que cumprir a lei para ser salvo. E olha o que o apóstolo
Paulo diz aqui ao apóstolo Pedro. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele veio antes, depois de Pedro. O apóstolo Pedro andava com Jesus. Ele é o apóstolo que o Senhor Jesus deu a direção da igreja, deu a ordem maior. Jesus falou: Pedro, sobre ti eu colocarei minha igreja. Tu és Pedro, e nessa pedra eu colocarei minha igreja. Ele não deu, dizendo que ia botar a igreja que era Pedro, que era, não. Ele disse que Pedro ia ser um líder. Mas todos amigos, todos que confessam a fé em Jesus têm uma necessidade de um líder, um pastor. E também o pastor principal, aquele que não pega, aquele que não erra, é o Senhor Jesus. Então, Pedro estava sobre direção à igreja de Cristo. Amém? Muito bem. E Paulo veio depois de Pedro. A conversão do apóstolo Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo era Saulo. A Bíblia narra ele como um homem muito, muito cruel. Ele era um homem muito zeloso. Ele era da seita dos fariseus. Ele tinha um zelo tremendo sobre a obra de Deus, mas pelo contrário, ele perseguia os cristãos porque confessava fé em Jesus Cristo. Para botar na prisão, matar, prender, chicotear, para que aquelas pessoas não confessassem a fé no seu Jesus Cristo. Mas você sabe que o seu Jesus, você sabe que a humildade do seu Jesus é grande, tão grande, que ele sempre buscou essas pessoas que eram tortas. E hoje muitos vieram da prostituição, muitos vieram da macumba, outros vieram do que fazia feitiço. Hoje está na presença do Senhor. O Senhor Jesus, amado, quando ele desceu este mundo, entenda. Tem muitas igrejas que pregam a doutrina, mas não prega a convivência espiritual com o Senhor. Muita gente se converte às suas vestes, mas não converte seu coração. O que adianta converter suas vestes? Converter aquela pessoa que usa brinco, não usa mais brinco. Aquela pessoa que usa calça, não usa mais calça. Aquela pessoa que fica isolada. O que adianta? Você confessa uma fé em Jesus Cristo, a qual você não quer levar Jesus Cristo para aqueles que precisam. É lógico, você tem seu livre-arbítrio, você escolhe a decisão. Se você não quiser usar mais calça, não usar mais brinco, agora você não pode dizer que isso vai te salvar. É isso que vai te salvar. Quem vai te salvar sabe quem é? Quem é de verdade? É o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Não adianta nada você praticar fé em Jesus. Pode durar 50 anos dizendo eu te amo, Jesus te ama, mas dentro do seu coração está como Jesus falou, como um patro, um prato sujo. Como Jesus falou: ó fariseus, dentro do sepulcro só encontra ossos secos, todo tipo de imundície. Fora você pode estar bem limpinho, bem organizado, mas por dentro está com um sepulcro cheio de ossos secos. Como Ezequiel viu aquele grande exército de ossos secos, aquele cemitério de ossos secos, mas o Senhor Jesus, o seu Deus falou: Ezequiel, será que pode reviver? E Ezequiel falou: Senhor, só tu sabe. Muitas das vezes as pessoas julgam a aparência das pessoas. Muitas das vezes tem pessoas que confessam a fé em Jesus, mas julgam as pessoas. E o Senhor Jesus falou: não julgais para que não seja julgado. Com a mesma medida que vós julgais, vós também será julgado. O que eu quero te dizer, amigo, irmão em Cristo, é o seguinte: você é de uma igreja, fulano é de outra igreja, ciclano de outra igreja. Você bota a sua igreja como a certa, a que vai subir a igreja, e despreza aquela fé do teu irmão. Quem és tu, ó insolente? Quem és tu que quer fechar o céu para o teu próximo entrar? Tu não sabe nem que tu vai entrar. Só quem sabe, se você andar na obediência e ter o Espírito Santo. Eu vou estar lendo aqui para nós ganhar tempo, amém? Vamos estar lá. Diz assim o texto sagrado. No livro do Gálatas, capítulo 2, versículo 11, fala o seguinte: e chegando Pedro
Antioquia e resistia na... Desculpe. É que aqui eu tô embaçado. Amém? Vou estar lendo aqui. Resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, tomando-os porque temendo os que era da circuncisão e outros judeus também dissimulava com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio, se tu és judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga o gentio a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre dos gentios. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Cristo não é pela obra da lei, porquanto pela obra da lei nenhuma carne será justificada, pois se nos que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou o edificar. Aquilo que destruiu, constituiu-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu deu balde. Amém? Morreu deu balde. Ao que passagem, observe só. Paulo, ele andava com Barnabé. Paulo pregou em Barnabé. Paulo foi o primeiro a pregar para o gentio. O apóstolo Paulo. Só que quando ele chegou nessa cidade, na província de Gálatas, ao povo galense, em Antioquia, Paulo observou que Pedro desprezava o povo gentil. Por quê? Porque prezava os judeus. Ficava com medo de que o judeu ia pensar de Pedro. Pedro, um homem de Deus, vivendo com o gentio. Então, Paulo não teve, amado.
Paulo não teve medo de chegar para Pedro e falar: tu vivia com gentil e agora quer viver como judeu? Quer viver uma aparência que você vivia junto com gentil, agora se afastou disso? Muitas das vezes as pessoas dentro da igreja querem ser o que não é. A pessoa serve Jesus. Eu quero te dizer, abençoado, se tu não se encaixa no evangelho de Cristo para viver a lei de Moisés, a lei de outrora, do passado, tu vai morrer, vai para o inferno. Porque a lei de Moisés não vai te salvar. Porque tu não obedece a lei de Moisés toda. Ou obedece? Se tu obedece, então bora lá. Guardar o sábado, será que guarda de verdade? Naqueles tempos já estava muito difícil guardar o sábado. Imagine o tempo de hoje. Olho por olho, dente por dente, era aquela lei. Muitos vivem doutrinados nessa lei, mas só que não vivem essa lei. Por isso que precisa de Jesus para ser salvo. Por isso que precisa de ser Jesus para ser salvo. Então não é, você vive na lei e quer viver em Cristo Jesus e obriga os outros a também viver conforme você quer que viva. Você quer viver a lei, você viva na lei, mas não obriga os outros a viver conforme você quer viver. Cada um vive do seu jeito, que achar melhor. Quem vai doutrinar uma pessoa? O Espírito Santo, quando acha espaço, meu amigo. E o que eu estou vendo dentro de muitas igrejas é isso. Tem muitas igrejas que obrigam as pessoas a seguir uma lei, a seguir uma doutrina. Doutrina de homem. Jesus falou que a doutrina de homem não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Tem gente que fala que uma pessoa usa uma calça para o inferno. Isso é errado, meu amado. Isso é errado, você não pode julgar. Pelo contrário, a calça, no tempo que foi escrita a lei, não existia ainda. Existia roupões. A pessoa que diz que usa brinco vai para o inferno porque diz que prostituta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Desde o tempo do Jardim do Éden, a pessoa andava de traje diferente. Vê como seu Deus criou o homem e a mulher nus. Não se preocupou com veste. E quando caiu em pecado, seu Deus pegou para cobrir a nudez, matou um animal. Ele estava de folha de figueira. Só que aquelas folhas secavam e acabavam. Deus teve que sacrificar um animal, seu Deus, para cobrir a nudez daquele povo. Mas eu creio que Deus, a Bíblia não fala que Deus fez um roupão, mas Deus criou sacrificou o animal, arrancou a pele e cobriu a nudez daquele povo, de Adão e Eva. E desde o tempo que o mundo é mundo, desde o tempo que Adão e Eva viveu, caiu em tentação pela serpente, você sabe que o diabo, ele trabalha no pensamento. Só que o diabo não pode ver o pensamento de ninguém. Só que ele joga. Quando você fala, ele vê sua fraqueza, ele joga no seu pensamento aquilo. E você, muitas das vezes, cai porque não tem o Espírito Santo. Como eu estou dizendo, Pedro, ele foi apóstolo do Senhor. Como foi a conversão de Pedro? Mesmo ele andando com o seu Jesus, ele não acreditava no seu Jesus. Só veio acreditar no seu Jesus, que era o Filho de Deus. Mesmo ele confessando que o seu Jesus era Filho de Deus. Ou ele já sabia, mas só que ele não tinha força, não tinha capacidade de seguir. Só ele veio acreditar no seu Jesus quando ele negou o seu Jesus. A terceira vez que o galo cantou. E ele se arrependeu amargamente. Judas também traiu o seu Jesus e se arrependeu amargamente. Só que Judas preferiu o lado de se matar. Não se arrependeu. Ele ficou amargurado porque ele entregou um homem inocente. A Bíblia fala. Podia ter salvação para Judas, né? Só que ele preferiu se matar. Então, todos aqueles que se matam, amigo, não tem mais jeito. Desce direto para o inferno. Quem se mata desce direto para o inferno, porque Deus disse que esse daí não tem mais salvação. Né? Não tem mais salvação. Porque que tira sua vida não preserva a vida do Espírito Santo dentro de cada um. Então, a gente vive nesse mundo. Você sabe que hoje existe muitos... Está crescendo o evangelho muito.
existe muita igreja aí pregando o evangelho, graças a Deus por isso. Mas eu tô observando que existem muitas igrejas que um pastor... Escute só. Tem igreja que o pastor fala do seu Jesus pro povo, o povo não quer dar crédito, pega, sai de rebeldia, abre outro ministério e chama aqueles que congregavam na igreja. É igual o Satanás, Lucifer, né? Amado, Lucifer seduziu os anjos, falou: ah, esse Deus opressor, Deus que oprime, Deus que oprime os... Você está com esse Deus? É porque é assim o seguinte: o diabo, Satanás, significa sedutor, enganador. O diabo, enganador, sedutor das nações. Ele joga a sua maldade. Então, se a pessoa não tiver capacidade de resistir àquela maldade, aceita. Então, dentro das igrejas, as pessoas recebem a palavra, sai como aquele no templo do Senhor Jesus, recebeu a palavra, mas recebeu suas bênçãos e deixou o Senhor Jesus lá, naquela cruz. É assim? Tem muitos assim também dentro das igrejas. Recebe uma palavra, não suporta e sai. Ainda sai rebelde. Botam um ministério e muitos vão através desse ministério. Por quê? Ninguém sabe por quê. Porque eu não vou sair de uma igreja para ir para outra porque fulano é bonitinho. Não. Se eu tiver o Espírito Santo, ele vai me direcionar aonde eu estou. Amém? Então é isso. A pessoa tem que ter o Espírito Santo para aguentar. Então, tem muita gente que quer viver na lei ainda. Tem muita gente que quer viver na lei. Mas se a lei salvasse, Deus não mandava seu Jesus, é verdade? A pessoa tem que vencer a lei. Seu Jesus não precisaria vir morrer por um povo. Porque a lei não teve ninguém que capaz. A lei é boa para aqueles que é justo. A lei não é boa para quem é injusto. Quem é injusto vai sofrer, vai pagar. Então, mesmo com a lei, o povo pecava. Quando saiu do Egito, esse povo murmuraram, fizeram outros deuses. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Deus sempre se revoltou com o seu povo porque eles criou outros deuses dentro dos seus corações, fizeram outros deuses. Uma vira e mexe estava bem, quando estava bem, adorava os deuses de Canaã, do povo de Canaã, dos filisteus, do povo vizinho. É como muita gente está indo para as igrejas, pula de galho em galho, não sabe onde fica. Chega lá, vem um pastor dizendo que é usado pelo Espírito Santo. Ah, esse pastor que é usado, eu vou ficar nessa igreja. Ah, depois sai, abandona a igreja, vai para outra e nunca se firma numa igreja. Mas amigo, eu quero te dizer uma coisa: se tu não tiver Jesus dentro de ti, você não suporta a luta. Amém? Então, nessa noite, que o Espírito Santo fale melhor com você. E eu vou estar cantando um louvor aqui para encerrar a pregação. Eu espero que todos tenham gostado. Amém? Amém? Vou estar cantando um louvor. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é real entre nós. Se eu dobro meu joelho para buscar a tua face, o Senhor inclina os seus olhos para mim. Não dá pra viver nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus.
Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem teu amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Perdoa meu coração e me leva nos teus braços. Aleluia. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu cantarei louvores até Jesus voltar. Não dá não, pra ficar nem um segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Aleluia. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem teu amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Levante tuas mãos, Pai. Oh, meu Deus. Nesta noite, Pai, eu te peço, vem entrar em cada lar, meu Pai. Principalmente naqueles que estão fracos, abatidos. Aqueles, meu Pai, que são cristãos, evangélicos. Oh, meu Deus, eu não sei. Aqueles que são espíritas. Ah, meu Pai, macumbeiros, que servem uma religião ou não, confessam a fé em Ti ou não, não importa, todos são alma, todos precisam de Ti, Senhor. Então nesta noite, meu Pai, através dessa gravação, quando cada um escutar, meu Pai, que seja tocado, meu Pai, com o Teu Espírito, meu Pai, vai tocando aí agora, nessas vidas, nos abatidos, nos contritos. O Senhor disse que habita no santo lugar, mas também, meu Pai, habita naqueles que têm, cujas casas de fundição de lodo, com os contritos, meu Pai, com os abatidos, com os amargurados. Oh, meu Deus, tantas pessoas estão amarguradas nesse momento, mulheres enganadas, mulheres sendo traídas, suas famílias sendo destruídas, meu Pai. Meu Deus, amantes, tem agora seu marido nos seus braços. Oh, meu Pai, vai tocando aí agora, libertando, tirando, meu Pai, essa dor, essa angústia. Meu Deus, o Senhor veio trazer vida, e a tua vida é vida com abundância, meu Pai. Então nesta noite, Espírito Santo, ilumina esse lar, abençoa essa família. Meu Deus, consagra a todas, mesmo aqueles que moram no palácio, porque essa gravação pode chegar naqueles que estão aí em grandes hotéis, em mansões, mas lá dentro vazio, uma dor, meu Pai. Aqueles que têm carros luxuosos, mulheres lindas, bonitas, meu Pai, mas essas mulheres não preenchem esse vazio. Essas mulheres, meu Pai, a sua boniteza, a sua formosura não pode preencher o vazio que eles sentem. Ou então ela também, com homens, meu Pai, maravilhosos, homens, meu Pai, espetacular, mas lá dentro dela não preenche o vazio, meu Pai. Só uma noite de prazer e nada mais. Depois vem a dor, a angústia. Então, meu Pai, conforta, anima-te. Meu Pai, que esse povo procure uma igreja, meu Pai. Onde uma casa do Senhor, não importa a igreja, o importante é que essas pessoas, meu Pai, encontrem o Senhor, meu Pai, mas primeiramente ela tem que compreender que precisa do Senhor, Espírito Santo. Então vai abençoando cada lar, cada família. Eu te consagro todos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É isso que eu te peço, amém, e graças a Deus, amém. Obrigado pela o seu carinho, a sua paciência. Em breve eu estou trazendo mais vídeo, mais
ouça isso com atenção, mas que não sejam minhas palavras, que o Espírito Santo te dê força para você suportar esse tempo difícil, amém? Graças a Deus.